agora, né, temos uma nova polêmica, a questão das imagens de IA do estúdio Ghibli, né, que vieram, né, da ferramenta da OpenAI, que é do ChatGPT, em que eles permitem que você pegue uma foto e transforme uma foto sua e transforme num formato do traço do estúdio Ghibli, né? E se caso você estivesse morando debaixo de uma pedra e não soubesse que isso está acontecendo nesse momento, essa grande bolha, né? E isso reacendeu alguns debates, né? Principalmente em relação à questão dos artistas, né? E não só do setor de desenho, né? De ilustração, mas nesse caso em específico foi isso, né? Porque é a questão de que a IA vai estar tirando o emprego dessas pessoas, né? Que vivem... O seu trabalho é produzir ilustrações para estúdios, fazer comissões, vender tipo pelo Instagram, etc, né? E uma questão que a IA traz é essa questão de que ela não cria nada, né? Ela simplesmente pega uma coisa que já existe, né? Em muitos casos, a gente sabe que as empresas roubam o material para treinar suas IAs, né? Pelos modelos generativos. E o que ela faz é simplesmente reproduzir algo que já existe, que foi feito por humanos. Ela vai lá e reproduz, né? Tanto que o que ela faz não é exatamente arte, né? Ela só reproduz algo que foi feito por um artista, né? Ela copia e reproduz, né? E isso me deixou pensativo, assim, porque assim, é, no capitalismo, né? Quando a gente fala de produção, de trabalho e tal, a ideia de um dono de uma empresa, de um capitalista, é sempre aumentar a taxa de lucro dele, né? E, idealmente, a forma que ele vai conseguir aumentar essa taxa de lucro numa empresa já otimizada, que já não passa por tantos erros de produção, que geram custos extras, né? Por exemplo, você tem uma linha de produção que faz, sei lá, caneta Bic. E você tem um certo valor que é material desperdiçado, que é erro de produção. Ou quando a gente fala de um que nem o caso da ilustração, por exemplo, o estúdio que produz concept art para videogame, para filme, você vai ter essa questão dos caras fazerem a concept e às vezes não ficar tão legal e ter que fazer de novo. Isso é mais tempo de serviço, você vai precisar de mais gente também para trabalhar, para fazer uma animação, por exemplo. E daí o que acontece, né? A IA, ela surge para precarizar um trabalho que antes não era precarizado, né? Que é o trabalho mais intelectual. Porque, por exemplo, quando a gente pega um trabalho braçal, que nem entregador, né? Que agora é outra grande pauta quando a gente debate trabalho, né? No Brasil. Que é a questão dos entregadores, dos Uberes, da questão da uberização do trabalho, desse trabalho, né? Você precariza essa mão de obra aumentando o número de pessoas desempregadas, né? Porque ela é uma mão de obra, por exemplo, um entregador, não é algo que exija uma grande qualificação. Qualquer pessoa que, por exemplo, você não precisa ter nem carteira de motorista se você pegar uma bicicleta alugada ou comprar, enfim, para entregar. Ou, por exemplo, um atendente, um caixa de supermercado também é outra profissão que não exige grande preparação, você não depende de um curso superior, um curso técnico. E esse foi sempre uma rusga dos donos de empresa, que é a questão que, por exemplo, você tem setores como RH, contabilidade, financeiro, a parte por exemplo, empresas de publicidade, dos publicitários, da parte criativa, que escreve, de correção, de controle, de qualidade, né? Que antes não tinha muito o que fazer, você tinha que contratar gente, né? Qualificada e os salários são mais altos, né? Naturalmente, a pessoa passou mais tempo estudando, ela se preparou mais, ela tem o direito de receber melhor. E daí só que agora a inteligência artificial abre espaço para isso, né? E de onde que eu falo isso? A minha formação é contabilidade, né? Eu sou contador por formação. E
eu terminei o curso ano passado, né? Foi meu último ano, e eu fiz uns trabalhos de faculdade numa matéria que eu tinha, que pesquisei um pouquinho em relação a ferramentas em duas matérias, na verdade, que a gente pesquisava sobre ferramentas de inteligência artificial e dentro da profissão contábil, né? E por incrível que pareça, não é uma coisa distópica falar que a IA já está ocupando o espaço de outras profissões, não só dos artistas, né? Por exemplo, eu lembro que eu vi uma ferramenta que era utilizada para auditoria, né? Auditoria fiscal de empresas. E geralmente como é que funciona o processo de auditoria, né? Falando da minha área, que é o que eu entendo mais, né? Você pega uma amostra, porque é humanamente impossível você avaliar todas, por exemplo, todas as notas fiscais de uma empresa, todas as não transações, como é que é a palavra? Bom, enfim, todas as transações financeiras, as movimentações financeiras de uma empresa, de caixa, de estoque, de salários, de contas a pagar. Então, a IA, ela permite que você faça tudo isso, né? E eu falo assim, a IA, né, pelo menos por enquanto, ela não vai acabar com as profissões, né, na minha visão. Né? Eu falo isso da minha posição, não falo como especialista. Eu não tenho estudo nem nada. Tô falando da minha vivência, né, do que eu presenciei. Mas o que a IA vai fazer é precarizar o trabalho. Então, uma coisa que tinha nesse site que eles falavam, do site dessa ferramenta, era que você podia reduzir a tua mão de obra de auditores em 80%. 2 auditores iam fazer o trabalho de 10 com a ferramenta. E o que isso influencia, né? Se você tem mais gente desempregada, você tem aumento da procura e demanda, né? Você tem muito pouca demanda, então o valor dos salários, né? Ele cai, porque você vai ter muita gente disponível querendo trabalhar e muito pouca demanda, então os salários vão ser mais baixos. Então, o que vai acontecer? Você vai aumentar o desemprego, por exemplo, na minha área que é contábil, e quem vai manter o seu emprego vai estar ganhando menos, vai estar mais precarizado, vai ter que trabalhar mais. Então, quando a gente fala de IA, e eu vi muita gente falando, é frescura, essa questão dos artistas, que não tem nada a ver, que está democratizando o acesso à arte, o que não faz sentido nenhum, né? Já que a arte em si não... A gente passou da época que a arte era mera técnica, né? A gente não tá na Itália renascentista. Então a gente acaba... Muita gente que tá falando isso não tá percebendo que a IA não tá vindo só pros artistas, né? É aquele poema do Umberto Eco, né? Que é primeiro levaram os comunistas, mas eu não sou comunista, então eu não me importei. Aí depois levaram os sindicalistas, mas eu não sou sindicalista, então eu também não me importei. Aí depois vieram me buscar, mas não tinha ninguém mais para se importar comigo. Então a gente não pode se iludir achando que as grandes empresas, que os negócios, eles não vão buscar aumentar a sua margem de lucro. A gente vive no capitalismo, é assim que funciona. Não é questão de estar certo ou errado, é só assim que as coisas são. Então não dá para você esperar uma humanidade dos caras falarem, não, a gente tem que manter os profissionais. E eu entendo que tem muita gente que às vezes usou a ferramenta porque achou legal, quis participar da trend, e às vezes faz as coisas assim, sem nem perceber, sem maldade, né? Mas a gente precisa começar a se despertar que esse processo já está acontecendo. E esse processo de precarização do trabalho mais qualificado, né? Quando a gente fala mais qualificado, eu digo ensino superior, né? Advogados, engenheiros, contadores, economistas, médicos. Os médicos menos em algumas partes, mas cada vez mais a tecnologia ela vem para nos ajudar, né? Só que não necessariamente, sabe? Às vezes a tecnologia ela tá evoluindo não para melhorar as nossas condições de vida, mas para aumentar o lucro das empresas, não para a gente trabalhar menos, mas para menos gente, para as pessoas trabalharem recebendo menos, entendeu? Então é complicado, é um debate que a gente tem que fazer. Não são só os artistas,
Isso é uma coisa que eu percebi tem um tempo. Vai começar sempre estoura começa pelo elo mais fraco, com que o grosso da sociedade se importa menos, né? Então você sempre vai ver o início das precarizações com o professor e nas classes artísticas, que são as que são mais atacadas, né? Que tendem a ser as mais politizantes também. Então é um debate importante, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso e buscar, não é o ideal, não é a solução perfeita, mas buscar uma regulamentação, né, dessas ferramentas de IA, pelo menos aqui no Brasil, porque é questão de nós mesmo, assim, não só das ferramentas de IA. A gente não pode ser mesquinho. A questão dos entregadores, da condição de trabalho deles, isso não pode ser, a gente não pode virar as costas para isso também. A gente é mais forte quando a gente está junto. Então, é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo. Muito obrigado por escutar e um abraço.